David Hashem רואים לו אכסר בינה עוד אשר ירביצני על מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Pessoal, bom dia, paz de Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo no livro dos Juízes, hoje, capítulo 20. Livro dos Juízes, capítulo 20, vamos ler alguns versículos para dar início. Todos juntos aí, vamos fazer uma oração primeiro. Pai, obrigado por essa manhã, na Tua presença, essa oportunidade de podermos estar aqui, podendo estar diante da Tua palavra. Senhor, obrigado. Que Teu Espírito continue a nos ensinar, que tudo aconteça segundo a Tua vontade. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aos versículos. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e tentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fiz-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Tá bom até aí. Estudo em Juízes capítulo 20, a depravação da apostasia do povo de Israel, nesse tempo, faz do livro de Juízes um livro único, tá? Único. É diferente de todos os outros livros da Bíblia. Vocês já perceberam, né? No capítulo passado nós vimos a história. Como é que começou a história? É uma história de um adultério, né? Que apesar da reconciliação, a história se desdobrou numa tragédia. Simplesmente porque o levita tomou a decisão de acreditar que estar no meio do povo dele era mais seguro do que parar em povos estrangeiros. Preferiu, avançar pela noite, acreditando que os povos estrangeiros não poderiam ajudá-los. Então a gente viu essa decisão. No capítulo 20, que é o de hoje, nós temos agora a repercussão do que aconteceu no capítulo 19. Todo mundo tem na memória aí, na semana passada, a tragédia que aconteceu lá, da concubina, que foi estuprada. Foi uma história bem pesada, difícil até para as mulheres comentarem, né? E quando os homens fazem comentários sem graça, do ponto de vista da mulher, é muito difícil ficar ouvindo certas coisas, né? Às vezes machismo, alguma coisa assim. Então é uma história muito complicada. A gente continua hoje para ver quais foram as consequências desse estupro coletivo, dessa morte. Vocês lembram que o levita trouxe de volta a concubina para a região dele, né, porque afinal era marido. Ele era marido dela, e a partir desse ponto a família é ele, ok? Né? O resto fica sendo familiar. Não é verdade? Então o direito familiar mais sério aqui é do marido. Aí trouxe para casa, trouxe também para poder mostrar para as demais tribos o que foi feito.
O que aconteceu, o que os gibeonitas fizeram. Então a intenção dele principal era essa, mostrar a violência que eles sofreram, para estimular a nação de Israel a se vingar. Então, e a gente tem um segundo ponto, que é um pouco subjetivo, mas a gente mostra, ele está mostrando também as consequências de um adultério, o que está acontecendo. Sigamos. O título do capítulo na minha Bíblia, olha como que está o meu título aqui, não sei como é que está o de vocês. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Na minha tradução está escrito assim, tem um título no capítulo que diz: os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. O ultraje foi feito ao levita ou à concubina? O ultraje maior que foi feito à concubina. Se alguém foi ultrajado aqui, violentado, desonrado, foi a concubina. Mas aqui o autor, ou o tradutor, escolheu dizer que o ultraje foi feito ao levita. Então a concubina nem aparece. Então já percebe aí também o preconceito, né? Versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Houve muitas divisões de falta de cooperação no meio do povo de Israel, vocês estão vendo na história, mas esse momento aqui é o único, em que Israel se reúne em uma Assembleia Nacional. Vai se reunir todas as tribos como um só povo para lutar por uma causa justa. Eles vão querer se vingar, certo? E está escrito aqui, a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá. Por quê? Em Mispá. Porque, por alguns motivos. Primeiro motivo, porque a congregação ou o povo se juntou nessa geografia, porque era uma fronteira entre Judá e Benjamim. Era uma logística boa. Era um local comumente usado pelos israelitas para reuniões solenes. Número 3, local de fácil acesso para as tribos que residiam em ambos os lados do Jordão. Local próximo de onde o crime aconteceu, ficaria mais fácil de elucidar o crime. Então tem vários motivos por que essa reunião foi realizada em Mispá. Tudo bem? No versículo 2, diz que os principais de todo o povo, ou seja, os líderes tribais de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Nós temos aqui os principais, que são os líderes tribais, e nós temos aqui todas as tribos de Israel se apresentando nessa congregação, ou nessa assembleia solene do povo de Deus, ao todo, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Nós temos as lideranças de Israel, mais 400.000 soldados armados nessa reunião nacional. É muita gente, né? No versículo 3, ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Agora, por que está citando aqui os filhos de Benjamim? Os filhos de Benjamim é uma tribo, entre as 12 tribos. Mas o que está acontecendo aqui? Que eles souberam que os filhos de Israel tinham vindo a Mispá para poder fazer uma reunião, para buscar vingança. Então, por quê? Porque o crime aconteceu dentro do território de Benjamim. Certo? Foi lá que aconteceu o crime. E com certeza, a tribo de Benjamim recebeu uma convocação formal também para se reunir, mas eles ficaram fazendo pouco caso. Eles desprezaram essa reunião. Certo? Por isso que eles estão ouvindo, tá? Eles estão ouvindo que eles chegaram ali em Mispá, porque foram convocados também, mas desprezaram a convocação e deveriam ter respondido à convocação, principalmente porque o crime aconteceu dentro das terras deles. Os gibeonitas estavam habitando na terra de Benjamim. Está entendido até agora? Então, supõe que a tribo de Benjamim não foi convocada assim, ela está fora por causa disso. Pelo fato do crime ter acontecido lá dentro das terras deles, e eles não fizeram a defesa, ou eles deveriam ter já procurado os criminosos, né, os gibeonitas, e se vingado. Então, essa omissão aqui está tendo um custo de desconfiança de Israel. Quer dizer, o crime aconteceu dentro das terras de vocês. Os gibeonitas estavam lá nas terras de vocês. Vocês são uma das 12 tribos.
Por que vocês não fizeram nada? Não precisava nem da gente estar se reunindo. Vocês já deveriam ter procurado os assassinos e resolvido a situação. Então isso aqui está causando uma certa raiva nas demais tribos de Israel. Ok? Está entendido até agora? Tudo bem? E agora, as tribos de Israel estão perguntando aqui para os benjamitas como aquele crime horrendo havia sido cometido. Eles querem explicação. Como é que aconteceu esse crime? Como é que esse crime acontece dentro do território de vocês? Fica por isso mesmo? Nós estamos reunidos aqui. E por que vocês não vieram na reunião? Entende? Vieram na reunião porque vocês têm culpa. Vocês se omitiram na vingança e vocês não vieram na reunião. Então, isso caracteriza culpa, certo? Ou protegendo os assassinos. Então, a questão aqui é a seguinte. Os benjamitas, eles estão, assim, gerando esse ar de culpabilidade. Eles têm culpa. A omissão está mostrando que eles têm culpa. E é essa a impressão que está sendo passada para as tribos de Israel. Todo mundo conectado nisso? Sigamos. Versículo 4. Então respondeu o homem levita, vai contar a história, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina Gibeá, a cidade de Benjamim, para passar a noite. Então está dando um testemunho aqui do que aconteceu, e o testemunho está sendo corroborado pelo aquele ancião que ele ficou na casa dele, que está junto, mas o servo dele. O que ele está falando aqui, ninguém tem dúvida. Versículo 5, 6. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim. Ele está dizendo que o levante foi contra ele. E cercaram a casa de noite e tentaram matar-me e violar a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina, fila em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram mal, tal malefício e loucura em Israel. Eles tentariam matar o levita caso ele não entregasse a concubina. Então ele só se safou disso porque ele entregou a concubina. Ele tem consciência que ele morreria se ele não tivesse entregado a mulher. Tudo bem? Versículo 7. Eis que todos os filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Ele disse assim: eu quero que vocês deem um conselho sobre isso, o que a gente vai fazer. Então, a vingança que eles planejam não foi tomada assim, no rompante. Eles estão querendo saber o que a gente vai fazer em relação a isso. Como é que nós vamos cobrar esse crime? Aqui, ele pergunta: o que os filhos de Israel vão dizer a respeito disso? Versículo 7. Então, todo o povo se levantou como um só homem, que todo mundo pensa a mesma coisa, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa, porém isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. Ou seja, ninguém volta para casa até que o crime seja punido. Certo? Ninguém volta. Nós procederemos por sorte, significa decidiremos entre nós o que faremos. Versículo 10. E de todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100. Agora eles vão fazer uma divisão logística aqui. E 100 de cada 1000 e 1000 de cada 10.000 para providenciarem mantimento para o povo, para que vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito Israel. Qual a ideia deles aqui? Eles vão separar um grupo de homens para serem responsáveis pelos mantimentos. Eles disseram: a gente vai para a guerra, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar um grupo de homens que vão ficar responsáveis por reservas de mantimento enquanto a gente estiver na guerra. É só uma organização logística de quem vai trabalhar com mantimento e com recursos, enquanto o outro grupo maior vai estar em guerra. Simples assim. Versículo 10 é só um registro do que eles vão fazer como estratégia militar. Versículo 11. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então todos estão aqui unidos, no mesmo consenso: nós vamos nos vingar. Nós vamos nos vingar. Né? Mas vão se vingar dos gibeonitas. Mas os gibeonitas estão dentro da terra de Benjamim, que é uma das tribos de Israel. Por isso que eu disse para vocês que a ideia é estar ali, porque como a tribo, o local é de Benjamim, é dos benjamitas, eles falam: aqui a gente está em casa, não vai ter problema. Mas foi justamente lá que eles tiveram problemas. No versículo 12, e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Eles estão questionando. Que história é essa? Como é que vocês permitem uma coisa dessa? Dentro da região de vocês,
Que maldade é essa que se fez entre vós? Aqui Israel está tentando diplomaticamente entender a situação da omissão deles. Eles estão conversando. O que é isso que está acontecendo? Não vão chegando logo de espada. No versículo 13, eles disseram: dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Entenderam, né? Então eles disseram: a gente não vai entregar. Aqui vai acirrar os ânimos, porque eles não querem entregar os assassinos. Porque, afinal, eles estão dentro da terra deles e provavelmente eles têm um tipo de aliança. Agora é irmão contra irmão. Né? No versículo 14, diz: antes os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade de Gibeá para sair a pelejar contra os filhos de Israel. Agora começou. Os benjamitas agora vão se preparar para lutar contra as tribos de Israel. Quem era culpado eram os gibeonitas. Agora os irmãos vão brigar. Irmão contra irmão. Porque hoje não acontece isso, né? Irmão de igreja brigando contra irmão de igreja. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo, irmão contra irmão. E era um problema secular, um problema que não tinha a ver com eles, mas agora se tornou um problema por causa da omissão deles em relação a punir os gibeonitas. Agora os benjamitas vão se preparar para a guerra. Essa é a decisão deles. Todos entendendo até agora? A gente está desenvolvendo um pouquinho mais rápido por causa do tamanho do capítulo, tá? Depois a gente vai dar uma parada. Versículo 15. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim. Os filhos de Benjamim vão se juntar das cidades 26 mil homens que tiravam a espada. Afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. 26.700 guerreiros. Somando os benjamitas mais os gibeonitas, vai dar 26.700 guerreiros. Lá nós temos 400 mil. Então, a briga vai ficar meio desproporcional. Estão entendendo? Só que aqui a gente tem uma coisa interessante. Versículo 16. Entre todo este povo, né, dos benjamitas e gibeonitas, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra e um cabelo e não erravam. Mas nós temos aqui 700 atiradores de elite. É isso. É muito mais eficiente do que o atirador de elite. Atirador de elite são os snipers do Oriente. Porque o cara que atira uma pedra e acerta um fio de cabelo, e a distância para uma funda, para você conseguir ela ter força na pedra e ter precisão de acertar o alvo, é 200 metros. Você imagina o cara conseguir acertar 200 metros de distância, com força e precisão, um fio de cabelo? Uma doideira, não tem condição. Então essa é a força militar dos benjamitas. A gente já sabe quem era, então, agora o Davi. Né? A gente entende quem era o Davi. O cara colocar duas cordinhas assim, com uma peça de couro, presa em duas cordinhas, bota uma pedra, gira, força centrífuga, solta uma ponta, a pedra vai. Por isso que a pedra bateu no centro da testa do gigante, no meio da armadura certinho. O cara que acerta um fio de cabelo, é a Bíblia que está falando. Como é que pode um negócio desse? Com uma arma bruta, grosseira, igual uma pedra, e uma funda, só para você entender. É interessante que eles abatiam animal assim na distância. Pássaros no ar, é uma coisa doida, né? Então a tecnologia aqui de tiro, ela é antiga, né? Todos entenderam isso? Então os benjamitas têm 700 homens com essa capacidade, são canhotos. No versículo 17, contaram-se dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400 mil homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. Aqui nós temos, então, 400 mil de um lado, contra 26 mil, eu disse, né? 26.700 guerreiros benjamitas. A gente tem uma proporção de 15 por 1. Ou seja, 15 soldados de Israel contra um dos benjamitas. Entenderam? A gente já imagina que essa guerra, como é que vai ser?
Olhando aqui, a grosso modo, a gente sabe que não tem, é 15 contra 1. É complicado. Com certeza, assim, dentro da visão humana, quem vai ganhar a guerra aqui é o povo de Israel. Né? Por que a gente acredita nisso? Porque o povo de Israel está na maioria. Número 2, porque o povo de Israel é o povo de Deus. Número 3, porque o povo de Israel está tentando só fazer justiça. Então a gente tem quase 100% de certeza de que a guerra vai ser ganha, não é isso? Ou não? Nós temos aqui, Eles vão fazer justiça, afinal não aconteceu um crime. Deus vai estar do lado deles. Número 2, eles são a maioria. Eles são o povo de Deus, Simples assim. A gente olha hoje para Israel nas guerras, então a gente imagina assim, não, é o povo de Deus, então vai dar tudo certo. Não é isso que a gente olha? Quando a gente vê lá Israel tentando se defender do Hamas, sob ameaça lá, né, de outros países, Irã, o que vocês acham? A gente fala assim, não, o povo de Deus, não vai ter jeito. O povo de Deus é o povo de Deus, né? Essa ideia que a gente tem. Então, que essa realidade aqui também seja uma realidade nos nossos dias de hoje. Vamos entender isso aqui. Versículo 18. Levantaram seus filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus. Estão fazendo certo? Dizendo, vamos consultar a Deus agora, mas na hora de decidir se vingar, eles não consultaram. Na hora de se juntar e falar, a gente vai fazer guerra, a gente vai vingar, você não viu? Eles estão pedindo conselhos um para o outro. O que vocês acham? Aí todo mundo se juntou e falou, agora nós vamos vingar. Nós vamos lá fazer vingança. Mas a gente não viu eles perguntando para Deus isso, que era a parte mais importante. Quando eles se reuniram em Mispá, poderiam falar, Deus, vamos decidir, mas eles se juntaram como só homem, todo mundo falou a mesma coisa. Só que agora, quando eles vão entrar na batalha, mas já está decidida a batalha, que vão lutar, agora eles vão consultar a Deus, e a pergunta deles é o seguinte, quem dentre nós subirá primeiro? Essa é uma pergunta de quem já decidiu. É como se você falasse assim, eu vou no baile, mas Senhor, que hora que eu posso ir? É mais ou menos assim. Você já decidiu? Não, tá. Mas que horas que eu posso ir? Ou quem vai primeiro? Vai eu ou o Joãozinho na frente? Entende a pergunta? É uma pergunta assim. Quem disse? Eles estão dizendo, quem dentre nós subirá? Mas quem mandou você subir? Fica perguntando, quem é que mandou vocês subir? Ficaria essa pergunta aqui, Deus fazendo. Quem mandou vocês subirem lá? Para se vingar? Não perguntaram para Deus. Mas eles só estão perguntando quem é que vai primeiro. Como se, tipo assim, a gente já está aqui indo mesmo, né? Vamos consultar Deus só em algumas coisas que a gente acha que é importante. Estão entendendo a visão do negócio? Então, assim, ou a gente entrega tudo, ou a gente não entrega nada. Ou a gente depende de Deus sempre, ou a gente não depende. Esse negócio de depender de Deus só quando é conveniente não é engraçado. Isso pode ter consequências. Nós estamos lidando com Deus inteligente. A ideia desse estudo é essa, você entender como funcionam as coisas, para depois não ficar reclamando. Por que as coisas não dão certo? Se não deram certo, é porque, né, algum princípio foi quebrado, às vezes, né? Alguma coisa não foi feita certa. Não vem dizer, não, porque isso aqui, né, estou fazendo tudo certinho, então, está tudo certinho, né? Está tudo certo, porque eles têm vantagens aqui. É o povo de Deus, tem mais soldados, é 15-1 a proporção, estão fazendo justiça, né? Porque a gente tem o senso de justiça próprio. Fez errado, não, vamos lá acertar esse negócio. Aí vão consultar Deus no meio do caminho. E eles vão perguntar, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Já que vocês querem fazer perguntas assim, no meio do caminho, eu vou dar resposta para vocês também no meio do caminho. Deus não disse para eles que eles iam vencer. E vocês querem saber quem sobe primeiro? Sobe Judá primeiro.
Mas, Deus está com a gente, que bom, né? A consulta pode ter acontecido através de Urim e Tumim, certo? Era o oráculo da época, usava pedra preta e branca e perguntava para Deus, Senhor, quem é que sobe? Né? Ok? Vocês já estudaram sobre isso. Versículo 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, acamparam-se contra Gibeá. Geralmente esse acampamento é feito fora da cidade, ok? Na fronteira. No versículo 20, e os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Eles têm maior exército. E eles têm aqui uma palavra de Deus. Versículo 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra, daquele dia, 22 mil homens de Israel. Uai, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eles começaram perdendo. Se eles são maioria, são povo de Deus, tem a palavra de Deus, mas na palavra de Deus não tem garantia de vitória. Só falou quem vai subir. Entenderam agora? E de cara, eles perderam 22 mil homens de Israel. Agora, lembra das coisas que a gente acha que vai dar certo porque nós somos crentes? Que a gente fala, eu sou crente. Eu estou na igreja, ué. Então, se eu estou na igreja, eu sou crente, então eu vou fazer e vai dar tudo certo. Aí vocês entenderam por que algumas coisas não dão certo. Porque a gente coloca Deus só naquilo que a gente acha que é conveniente. Está respondido algumas perguntas aí? Então temos que tomar cuidado com as entrelinhas da vida espiritual, os detalhes da vida espiritual, porque a gente acha que Deus é besta e Deus não é. Deus é um Deus de detalhes. E só isso que ele percebeu. Não me chamaram no início, me chamaram no meio. Não me consultaram no início, me consultaram no meio. E para isso, para Deus, isso é muito importante, gente. Muito importante. Vamos lá. Então não reclame quando a coisa não der certo para o seu lado. Eles perderam aqui, de cara, 22 mil homens de Israel. 22 mil. Só para começar. Vamos analisar Juízes capítulo 1. Vamos voltar na história lá no início de Juízes. Outra guerra, no período de Josué. Juízes 1, versículo 1 e 2. Vamos ver lá. É uma guerra parecida. E qual foi o desdobramento? E por que foi bom? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Mesma coisa? É a mesma coisa, né? Para pelejar contra eles. Mas isso foi no início. Foi no início. E disse o Senhor, Judá subirá, vírgula. Ele vai dizer, eis que entregarei esta terra na sua mão. Aí sim. Deus falou, vocês vão subir, mas vocês vão vencer. Davi fazia isso, subirei? Vencerei? Ele fazia essas perguntas para Deus. Eu subirei, subirá. Vencerei? Aí, na segunda vez, ele pergunta, subirei? Nós vamos falar, não, subirá. Você vai rodear por trás das amoreiras. Vai ser diferente agora. Cada detalhe da vida, a gente depende de Deus. Não é só na hora que a gente quer. Só na hora que a gente acha que é conveniente. Vamos parar de ser hipócrita. Aqui em Juízes capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vimos que eles consultaram a Deus. Da mesma forma, só que existe uma palavra. Subirá, sim. E eis que entreguei essa terra na sua mão. Aí sim, vamos embora. Aqui é completo. Essa é a diferença. Só que o texto atual que nós lemos, aqui em Juízes, capítulo 20, Deus não deu garantia de vitória. Só disse para ir. Ou eu poderia dizer assim, vocês querem escolher o quê? Quem é que morre primeiro? Vou dizer para vocês, né? Porque já que vocês estão em desobediência, vocês só vão escolher quem vai morrer primeiro. Entenderam ou não entenderam? No versículo 22, diz que, porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. Então perderam no primeiro dia essa quantidade de 22 mil homens de Israel. Apesar da derrota terrível que eles sofreram no primeiro dia, o povo se fortalece, se prepara novamente para a batalha no segundo dia, no mesmo lugar onde aconteceu a batalha.
E eles estão tentando apagar a mancha do insucesso, né? Eles vão tentar agora. Vamos para o versículo 23 para ver. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Agora estão mudando, né? Ué, por que só quando a coisa dá errado que a gente começa a se quebrantar? Mas no início só falaram, agora estão se quebrantando, aqui choraram. Perceberam que o insucesso está provocando um quebrantamento? Como que a psicologia de Deus é forte, né? Interessante, até nos dias de hoje. Quando as coisas dão errado, a gente começa a se voltar para Deus. Mais profundamente. Subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor, dizendo, estão meio quebrantados, né? Tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão, que são parentes, né? E disse o Senhor, subi contra ele. Mas não está dizendo que vão vencer. Aqui a gente percebe um quebrantamento que não aparece no pedido anterior, não é? Mas apareceu um quebrantamentozinho aqui. Há um tom diferente aqui, né, nas palavras deles. Porque eles estão perguntando agora se devem ir. Antes eles perguntaram quem iria primeiro. Agora eles estão perguntando se devem ir. Ok, estão melhorando. Mas ainda não terão garantia de vitória. Versículo 24, chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. No versículo 25, também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18 mil homens, todos dos que tiravam a espada. Mais 18 mil caíram. Perderam de novo. Mas Deus não falou? Mas não deu garantia, né? Só falou que podia ir. Eles não estão entendendo Deus. E, de certa forma, Deus está tratando eles aqui. Está tratando. Que mais 18 mil caíram. Agora soma-se 40 mil homens mortos. E do lado daqueles que estavam defendendo a justiça. Caíram 40 mil homens do lado da nação de Israel, do povo de Deus, do povo que era a maioria, e do povo que tinha uma palavra de Deus para ir. Entende? Deus está falando, vai lá, vocês precisam ir. Vai porque vocês estão precisando, de repente, perder, para poder ganhar. Se ele tivesse consultado no início, como o Gideão fez, Deus falou, você é muita gente, pode tirar. Se não, poderia ter tirado voluntariamente, mas estão tirando aqui na marra. Entenderam isso? O contexto? Versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel. E choraram. Choraram a vez passada também. Só que agora o quebrantamento vai aumentar. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Melhorou, não melhorou? Melhorou, gente. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Chegaram no ponto. É doideira isso, né? Meu Deus. É a palavra de Deus, né? A gente vê aqui uma intenção de humildade já aparecendo com mais força. Eles começam a perceber que algo está errado. Não só com os benjamitas, mas também com eles. Entendeu? Eles precisaram passar por isso para poder refletir. Porque aqui eles estão oferecendo holocaustos também. E a oferta de holocausto, ela tem um significado. Ela indica que eles estão reconhecendo que tem alguma coisa errada com eles. Porque a oferta de holocausto era o seguinte, se oferecia o holocausto, aí Deus consumia o holocausto e tudo ia para Deus. Existiam ofertas que você oferecia para Deus, mas depois você comia a oferta. Você só apresentava. Mas a oferta de holocausto, ela desaparecia, era toda consumida. Significa que tudo tinha que ser entregue para Deus. Então, oferecer o holocausto significa, nós reconhecemos que existe algo errado entre nós. Nós declaramos que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Significa
Essa é uma forma de falar para Deus que nós precisamos ser perdoados por Ele. E essa é uma forma de declarar que nós queremos ser consagrados a Deus. Estão falando um monte de coisa através do holocausto. Mas para chegar nisso, eles tiveram que perder. Então, percebe? Então, essa dinâmica de Deus, ela é antiga e acontece até hoje. Às vezes, a gente tem que perder para a gente se quebrantar. Ai, ai. Então, Deus estava dizendo às tribos de Israel que todo o povo estava em idolatria, que esse é o contexto. E não só os benjamitas. Esse era um problema nacional. Está tratando os dois povos ao mesmo tempo. Deus não é gente, não. Deus é Deus mesmo. Viu? Não tem jeito, não. Então ele está tratando. Vocês viram o contexto inicial? Como que eles faziam? Morria o juiz, eles voltavam para a idolatria. Aí vinha o juiz, eles voltavam para Deus. Então era aquele ciclo vicioso que vocês estudaram. Então estão com problema o tempo todo. Vocês viram o que aconteceu no passado, as coisas que eles fizeram. E nós vimos lá o sacerdote, o levita, fora do templo, aquela bagunça, né? O Mica lá abrindo uma igreja na casa dele, o sacerdote sendo vendido. Então tudo isso no meio do povo de Deus. Então aqui ele vai tratar, porque nós estamos no penúltimo capítulo. Estamos no penúltimo capítulo. Então ele está dizendo o seguinte: o problema não é só os benjamitas. Não. Que aceitaram lá, os gibeonitas lá, que assassinaram, o que aconteceu no território. O problema não são só eles, vocês também são um problema. Mas só que vocês vão ter que entender isso. Enquanto vocês não entenderem, vocês vão perder. Versículo 27 e 28. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: agora, por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias? Agora é um novo contexto. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias. Agora tem um sumo sacerdote. Eles estão agora se organizando espiritualmente. Agora tem uma nova visão. Depois do quebrantamento, nós temos aqui o valor da arca da aliança, que é a presença de Deus. Nós temos a presença de um sacerdote. Ou seja, eles estão agora se organizando dentro dos princípios espirituais. Estava tudo bagunçado. Perceberam? Por isso que está citando Finéias aqui. Filho de Eleazar, filho de Arão. Estava perante eles naqueles dias, ou estava sobre eles, dizendo: agora eles vão perguntar: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? Tá, agora vocês estão dispostos a ouvir de Deus que vocês talvez tenham que parar. Tipo assim: Deus, a gente vai fazer o que o Senhor quiser. Mudou, né? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Agora, bom. Percebeu? Agora está tudo certo. Agora eu vou entregar. Agora tem uma palavra de Deus séria, porque fizeram tudo certo. A gente viu aqui o nome Finéias aparecendo, mostrando que eles estão realmente se organizando espiritualmente e se alinhando espiritualmente diante de Deus. Está entendido isso? Tudo bem? Versículo 29 a 31 diz: então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. É a mesma coisa, só que agora é debaixo de obediência. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, tão valentes, né, que estão ganhando, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então eles começaram a ganhar novamente. Mas eles agora estão dentro dos princípios de Deus, eles estão alinhados com Deus. Mas essa é uma prova de que a gente tem que confiar em Deus. Percebe? Olha como que Deus é estratégico. Ele poderia falar assim: não, vocês vão já chegar ganhando. Vocês têm uma palavra minha. Mas eles começaram perdendo novamente. Só que são 30 homens só sendo derrotados agora. Então, no meio desses 30 homens sendo mortos, eles talvez pensavam: será que Deus mentiu, né? Você vê como é que Deus testa os homens? Ele falou assim: eu vou deixar eles perder no início, só para eles ver se eles confiam mesmo na minha palavra. A prova, né? Então, às vezes você está com as coisas tudo certo, mas o início é difícil.
Não é porque Deus está provando a nossa fé. No versículo 32, então os filhos de Benjamim disseram, opa, já começamos bem novamente, né? Já caiu 30, tome pedrada, né? Então, eles disseram, os benjamitas, estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e desviemos-los da cidade para os caminhos. Aqui tem uma estratégia. Olha como que eles começaram a ficar estratégicos a partir do momento que Deus estava na frente, estava em obediência. Olha que interessante. Eles decidiram o seguinte, a gente vai fugir. Eles vão sair da cidade e vão vir atrás da gente. Nós vamos levar eles para o campo aberto. Nós vamos levar eles para as estradas principais da cidade. Eles deram uma que estava fugindo, é estratégia. Aí o que acontece? Os benjamitas, junto com os gibeonitas, começaram a perseguir eles. Eles estavam atraindo eles para um campo aberto. Acompanhe o raciocínio. Eles estão sendo atraídos para fora da cidade. E aí vai acontecer um negócio interessante, que os israelitas vão colocar um grupo de homens numa montanha, dentro de uma caverna escondida, para poder fazer uma emboscada. Certo? Nós vamos atrair eles para fora da cidade, porque na cidade eles estão fortificados. Então a gente atrai para fora. Quando eles estiverem do lado de fora, já tem uma emboscada preparada para eles na montanha. Entenderam o raciocínio? Versículo 33 e 34. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar. Viu? Da caverna de Gibeá. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Eles foram atraídos para fora. E enquanto eles saíram de dentro da cidade, os israelitas estavam armando uma emboscada numa montanha, dentro de uma caverna. Quando eles chegaram, os israelitas atacaram eles. Aqui o texto está dizendo que eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Como estão entendendo o que eu estou falando? Versículo 35. Então feriu o Senhor a Benjamim. Agora é Deus que está ferido. A Deus que assumiu agora. Então o Senhor feriu a Benjamim diante de Israel e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. Aí começou a melhorar. Não foi uma vitória imediata, porque esse versículo 35, presta atenção, é um versículo que vai te dar uma visão grosso modo. Tá? É uma informação geral do que vai acontecer, mas o processo vai ser esmiuçado nos versículos adiante. Deu para entender? Só disseram, foram tantos que foram destruídos, né? Uma quantidade grande. Agora a gente vai dizer como é que vai ser, ponto por ponto. Entenderam o que eu disse? Vamos seguir. Nós temos aqui o exército dos benjamitas, eles tinham 26.700 homens, vão perder na batalha 25.100, vão sobrar 1.600. Estão perdendo feio, né? É isso que vai acontecer. Agora vai ver os detalhes da batalha. Versículo 36. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas. Olha o que vai acontecer aqui. Os homens de Israel deram lugar, ou seja, eles começam a voltar. Eles estão no meio da batalha, vencendo, e nesse momento eles resolvem recuar. Estratégia militar. Os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamins, ou seja, eles recuaram, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. Eu explico. Por que esse grupo está voltando? Porque depois que os gibeonitas e os benjamitas estão de frente da emboscada, eles disseram, quem está armando a emboscada vai resolver o problema, a gente volta para a cidade. Entenderam isso? Eles estão se dividindo em dois grupos. Ou seja, nós temos uma emboscada armada, trouxemos eles até o ponto da emboscada. Agora nós podemos voltar e deixar que os soldados responsáveis pela emboscada terminem o serviço. Quantos entenderam o que eu disse? Eles vão voltar para a cidade. Um grupo vai voltar para poder atacar a cidade. Enquanto o grupo de emboscada atacaria os benjamitas na estrada. Eu estou esmiuçando a história agora, entenderam? Quem não está entendendo? Fala para mim. Está tudo certo? Presta atenção. Versículo 37. A emboscada, ou seja, os homens que estavam na caverna, se apressou
e acometeu a Gibeá, atacaram. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Ou seja, os da cidade que estavam ali, diante da emboscada. Então o ataque da emboscada acontece contra os benjamitas. No versículo 38, os homens de Israel tinham um sinal determinado. Ou seja, antes deles voltarem, eles combinaram com os homens que estavam nas montanhas. Falaram o seguinte: nós vamos para a cidade. Quando nós chegarmos na cidade, nós vamos emitir um sinal para vocês de fumaça. Nós vamos fazer uma fogueira na entrada. Quando vocês virem o sinal de fumaça, vocês vão entender que nós estamos lá. Então presta atenção. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Não quer dizer que eles estavam vencendo a cidade, porque tinham soldados na cidade. Mas quando vocês chegarem na cidade, vocês façam uma fogueira no acampamento e deixem a fumaça subir. Enquanto a gente está lutando aqui na emboscada contra os benjamitas. Estão entendendo o que eu estou falando? Vamos seguir. No versículo 39, viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir os homens de Israel, quase 30 homens, como foi dito anteriormente, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Eles estão naquele ponto que estão vencendo os 30. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade. Ou seja, o grupo de Israel que está lá na cidade fez a fogueira como uma coluna. E virando-se Benjamim e olhando para trás, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. O que eles estão interpretando? É fácil de entender. Você está lutando aqui contra os israelitas. Você olha, vê a sua cidade pegando fogo e fala: acabou com a nossa cidade. E enfraquecer eles mentalmente. Enquanto eles estão lutando com os da emboscada, eles olham para trás e vê a cidade pegando fogo, porque vê fumaça. Falam: acabaram com a nossa cidade. Agora só tem nós. Entenderam o que eu falei ou não? Foi uma estratégia para impor medo neles. Os homens de Israel viraram o rosto e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. Ou seja, ao virem a fumaça, vindo da cidade, os benjamitas entraram em pânico. Mas nós perdemos todo mundo. Só tem nós. Vocês estão conectados com o que eu estou falando? No versículo 42, por causa disso, viraram as costas diante dos homens de Israel. Porque é um fake news o que o povo de Israel fez. Porque eles têm um exército na cidade. Eles têm um povo na cidade. Então, mas na cabeça deles, nós perdemos tudo. Eles venceram lá também. Porque se eles soubessem que o exército estava lá, eles continuavam lutando. Mas por causa disso, viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Fugiram. Porém a peleja os apertou. E os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. Fugiram, foram derrotados. No versículo 43, cercaram aos de Benjamim e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. Então funcionou. Versículo 44, e caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses sendo homens valentes. Ou seja, os benjamitas estão perdendo a batalha para Israel. Então viraram as costas, fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Só está diminuindo. Versículo 46, e todos que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas, fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Ficaram na penha de Rimon 4 meses. Só sobrou 600 homens. Você vê a misericórdia de Deus, né? Da tribo de Benjamim, só sobraram 600 homens, que seriam os que vão gerar as próximas gerações. Certo? Somente 600 homens. Está entendido isso? Versículo 48. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais. O restante do povo da cidade caiu todo também. Até a tudo quanto se achava, como também todas as cidades, quantos acharam, puseram fogo. Só sobrou 600 da tribo de Benjamim. Entenderam a história? Foi só a narrativa da história, como funcionou, a estratégia deles, o sinal de fumaça, tal, para poder enganar os benjamitas. E é assim que o povo de Israel venceu, através de uma estratégia
que surge a partir do momento que eles passam a obedecer a Deus. A gente vai fazer alguns comentários aqui. Nós vamos fazer um condensado de toda a história. Tá bom? Por isso que eu fiz de carreirinha. Tudo bem até agora, gente? Vocês entenderam a história? O que fica de aprendizado para a gente na história? Começando lá do início. Número 1. Uma luta que deveria ser feita contra os gibeonitas acabou sendo uma luta feita de irmãos contra irmãos. É o primeiro ponto que a gente tem que aprender uma lição aqui. Né? Uma coisa que não tinha nada a ver, aí passou os irmãos brigarem entre si. A autodestruição. Isso mostra que o povo de Deus pode se autodestruir. Não precisa nem do diabo. Vocês viram o diabo aqui? Viu não? Apareceu não, né? A gente gosta de botar culpa no diabo, não coloca? Mas só tem Deus aqui e os dois grupos. Não tem o diabo. Só Deus e os dois grupos. Lutando entre si. Porque as pessoas gostam de espiritualizar, né? Tudo está aqui. Então é possível a gente se destruir. Entre os irmãos, a gente pode se matar, a gente pode se destruir. A igreja pode acabar com ela mesma, sem querer. A família pode se autodestruir. Os membros dessa família podem se autodestruir. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, desde o início. Vamos orar, vamos perguntar para Deus, vamos esperar a resposta de Deus. Está aqui. É o que deveria ser uma coisa simples, mas tudo começou lá com adultério. Começou com adultério. Ele desdobrou numa guerra, a gente pode chamar de guerra civil. Né? Tudo bem? Segunda coisa a aprender. O tema central da história é, como eu disse para vocês, como sendo, os israelitas viram o traje feito ao levita e não a mulher concubina. Então continua a história focada no levita, ignorando o que a mulher sofreu. Certo? E essa cultura, embora esteja no passado, talvez nos dias de hoje ainda existe um pouco disso. Hoje tem um pouco disso, né? A mulher quando erra, o homem quando erra, né? É diferente, né? Não é diferente? Se o cara cai, é diferente da mulher quando cai. A mulher é tratada, julgada totalmente diferente. Igual a mulher que foi pega em adultério. Quando os dois deveriam ser apedrejados, só tinha ela lá. Né? Jesus chegou diante lá uma mulher foi apresentada a Jesus pelos religiosos, né? Foi pega em adultério, e cadê o homem? Não estava lá. E hoje é a mesma coisa. Só que assim, um formato um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, gente. Por isso que as mulheres têm que tomar muito cuidado, porque o que vocês fazem tem um peso muito maior. Não porque Deus acha que é certo, é porque a sociedade é assim. Para a mulher reconstruir a vida dela é diferente, tudo é diferente. O erro da mulher, a sociedade impõe mais peso do que para o homem. Tudo é diferente. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado. As mulheres tem que ter um senso de preservação bem cuidadoso. Bem cuidadoso. Né? Às vezes a gente faz esse aconselhamento, tem que falar, tem que usar umas palavras meio chulas. Né? Você vai fazer isso mesmo? Às vezes eu falo. Vai continuar fazendo isso aí errado? Porque daqui a pouco você vai ser tratado como uma pip na rua. Mas ela lógico, é isso aí. O cara que trai, ele é o machão. A mulher que trai é a prostituta, a adúltera. Não é isso? Então temos que tomar cuidado por causa do peso da sociedade. Número 3, é possível se unir pela busca da justiça social. Eles estão se unindo aqui em busca de justiça social. Mas tem que saber que se essa justiça não é uma justiça só nossa, né? Porque eles estão querendo fazer justiça, é justiça, nem tudo que a gente acha que é certo é o que Deus quer. Pastor, mas eu peguei e ajudei lá. Não sei, Deus não quer que você vá lá fazer isso. Tem que saber a hora, porque a gente tem esse negócio. Eu dei dinheiro para o cara, o mendigo de rua. Não sei, acho que tudo tem que ser observado. Tudo tem que saber o que você está fazendo. Eu aceitei fulano. Talvez você está sendo passivo diante de pecado. Eu sou bom por isso, eu estou aceitando por isso, que diz que a gente tem que ter paciência, não sei. Não confunda paciência com passividade. Você está achando que você é santo, que você é passivo? É diferente, a gente tem que saber interpretar as palavras.
podemos nos unir, como eles se uniram como nação. Foi o único momento que eles se uniram aqui, em busca da justiça, pelo levita lá e a esposa dele. Mas, sem uma direção de Deus, logo no início, é assim que faz justiça. Tem momentos que a Bíblia diz que Deus fala, essa guerra vocês não vão ter que lutar, eu que vou fazer, eu que vou destruir os inimigos. Você não precisa colocar a mão na espada. Às vezes acontece. Então, cuidado com o senso de justiça próprio. Quarto, o reino de Deus, ou no reino de Deus, ser maioria nem sempre é certeza de vitória. Nem sempre. Porque nós estamos num monte de gente aqui, a vitória é ser nem sempre. Nem sempre. Às vezes você tem uma igreja menor que tem mais vitórias espirituais do que uma igreja que tem muita gente. Às vezes você tem uma multiplicação de problema. Só isso você tem. Mas tem gente. Não sempre. Às vezes você tem multiplicação de problema. Às vezes você é muito mais eficiente com um grupo pequeno, mais coeso, você realiza coisas maiores, você tem 5 pessoas que oram, são unidas, do que você tem um monte de gente. Não estou dizendo que o crescimento não tem que existir. Mas se for para estar errado, é melhor ficar pequeno. Entende? Aqui eles começaram a perder a batalha, mesmo com um número maior. Mesmo carregando o nome de Deus, mas estavam em desobediência. Então, às vezes, as igrejas, elas fracassam, não porque eu sou igreja. Mas que daí você é a igreja? Você vai apanhar igual pandeiro, igual ímpio. É só você fazer errado. Apanha muito mais, né? Não, mas eu sou da igreja, meu nome está no hall lá. Não interessa se seu nome está no hall. Você vai apanhar também. E talvez vai passar vergonha ainda, né? Porque você acha, né, que você pode tratar Deus de qualquer forma. E às vezes nós apanhamos muito mais do que o ímpio. Essa aqui é a prova. Às vezes você perde para o ímpio. Você vê o ímpio prosperando e você está perdendo. Você fala, mas eu estou na igreja, o ímpio está prosperando. O ímpio não tem compromisso com o princípio. Você tem. Você tem compromisso. O ímpio está lá, né? O Deus dele é outro. É o que a gente mais vê. Você vê gente lá fora com uma vida com muito mais qualidade do que a gente está dentro da igreja. O tempo todo. Por quê? Porque aqui a gente tem os princípios que a gente tem que seguir. O ímpio está autorizado a crescer para lá, porque o Deus dele é outro. Ele faz o que ele quer, Deus dá liberdade para ele. Deus não se mete em quem já decidiu. Por isso que ele fala, escolha o que você vai escolher. Você tem o caminho da bênção e da maldição, você escolhe. Vocês acham que Deus vai ficar perseguindo o cara que escolheu o diabo? Não, Deus não fica perseguindo quem escolheu o diabo, não. Deus deixa o cara só escolher ele. Até nisso ele respeita, né? Por isso que maioria, ou ser maioria, não é sinônimo de certeza de vitória. E quinto, a omissão também é pecado. Foi o que aconteceu com os benjamitas. Assim como eles se omitiram em se posicionar contra o pecado dos gibeonitas, que habitavam dentro do território deles, a omissão se tornou um pecado, tanto é que teve consequências. Está aí. Então, às vezes, você fica com os braços cruzados e você acha que você está fazendo bem. Não, omissão. Você tem que agir quando você foi chamado para agir. Se você foi chamado para fazer e você não faz, você peca. Se você foi chamado para falar e você não fala, né? Entendeu? Você tem que falar. Você tem que fazer, você tem que condenar, você tem que dizer, isso está errado. Omissão é pecado. Sexto, devemos depender de Deus sempre. Não só quando a gente acha conveniente. Cuidado, hein? A gente só convida Deus quando a gente acha meu Deus, não, vamos depender de Deus sempre. Sétimo, derrotas inesperadas. É como um tiro que sai pela culatra. Você está com um revólver na mão, com um tiro e saiu pela culatra. Efeito contrário. Às vezes essa é a maneira de Deus dizer que o problema somos nós, não os outros só. Quando você vai fazer certo e mesmo assim dá errado, é a maneira de Deus dizer que o problema não é só o outro. Está aqui, claro. À medida que as coisas vão ficando piores, a introspecção vai se fazendo mais necessária. Quanto mais dificuldade, mais você tem que olhar para dentro. É isso que eles fizeram. Quando a coisa começou a apertar, eles falaram, tem alguma coisa errada. Não é só nós. Não são só eles, nós também somos um problema. Nós estamos achando que nós estamos bem, está todo mundo mal aqui. Então tem que olhar para dentro. E à medida que nós vamos nos quebrantando diante de Deus, isso vai virando o jogo. É clara a história.
diante das adversidades da vida. À medida que a gente vai se quebrantando, vai se entregando, o jogo vai virando. Pode ter certeza disso. Amém? A gente para aqui e abre para as perguntas ou observações. E é interessante como que o contexto de Juízes, ele é bem parecido com o contexto que nós estamos vivendo como nação. É o mesmo contexto. Aí temos que orar para ver o que Deus quer que nós estudemos na próxima, né? É bom orar, porque para não fugir do profético dele, né? Semana que vem é o último estudo que nós vamos fazer sobre Juízes, que é um livro de muitas calamidades, e vamos ver como é que vai terminar isso. Está aqui, né, as perdas e por aí vai. É o mesmo retrato do Brasil, o mesmo retrato do mundo hoje. É o mesmo retrato da igreja hoje. Infelizmente, as igrejas estão crescendo demais. Nós estamos tendo um crescimento muito grande nas igrejas, mas nós estamos tendo a multiplicação de problemas dentro das igrejas e multiplicação de heresias. Vocês estão vendo aí as igrejas grandes que estão tendo problema hoje, né? Porque eles acharam que eles iam se perpetuar fazendo coisa errada. Está aí a exposição da Lagoinha, o declínio da Lagoinha, das falas dos líderes, revelando ser um povo que está menor que nós, né? Porque eles foram guias das igrejas no Brasil por tantos anos, né? Tanta gente venerou esse povo, e pelas falas que eles estão dando na internet, vou esperar o velho morrer, irmão contra irmão, onde deveria ficar todo mundo orando, um atacando o outro, publicamente municiando os ímpios, né? Interessante isso, né? Municiando os ímpios. Quando o irmão fala do outro, você está municiando os ímpios em rede nacional, que é rede social, nacional não, mundial, né? Nacional, quem dera, né? Uma rede mundial, você vai falar do seu irmão, fazer crítica com o seu irmão, você que quis ser profeta a vida toda. Estranho isso, né? Estranho. Gente abrindo canal para poder atacar a igreja, fuxico gospel. Rapaz, eu não sei como é que perde tempo com os trem desse. O cara que tem fuxico gospel. Onde nós chegamos, hein, cara? O cara faz um canal só para falar mal da igreja e expor os problemas da igreja, dando munição para os ímpios falar mal, para o povo não vir na igreja, atacar as igrejas. Vai municiando. São os secretários do diabo, isso que eles são. Né? Pastores que se levantam aí só para ficar, não, porque eu estou aqui combatendo o pecado. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Você não está dando conta nem da sua vida. Temos um pastor, tem uma barba, nem sei o nome daquele cara, só vive só para procurar cabelo em ovo dentro de igreja, para poder expor as lutas da igreja, que nós já temos pouco inimigo, né? Aí fica falando da igreja. Isso é serviço do diabo. Não, porque nós estamos condenando o pecado na igreja. Rapaz, nós temos que orar pelas igrejas. E tem, Anderson, não sei o que, o nome do cara. Não sei, o papel dele é esse. Acho que ele não tem outro serviço, não prega, não faz mais nada. O serviço dele é ficar caçando problema dentro de igreja para poder mostrar para o pessoal de fora. Aí quer dizer, o cara caiu na igreja lá, você tem que orar pelo cara, rapaz. Orar pela igreja que está sofrendo, não é ficar expondo o cara, não. Vamos ajudar. Leva o cara para tratamento, lá bota outro pastor no lugar, vamos salvar essa igreja. Você vai expor liderança. Quanto mais você expor problema, nós já temos inimigo demais, nós temos um inferno inteiro contra nós. Então todo mundo acha legal, fica assistindo, não sei o quê, debate, tem que saber de debate, você vai discutir debate com quem, rapaz? Debate com quem está convicto do que acredita, vai debater. Então nós estamos vivendo uma doideira. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu, se eu não puder ajudar, eu não vou ajudar a espalhar, não. Porque amanhã é a gente que cai na boca do povo, e nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Então, está todo mundo seguindo aí essas redes sociais, aí batendo palma para esse pessoal. Aí a bola de neve, uma igreja gigante, 400 e tantas igrejas espalhadas pelo mundo. Adiantou o quê, gente? O que adiantou? Cadê o império? O império acabou em nada. Escândalo, mais escândalo de gente subtraindo dinheiro dentro de igreja. E aí? Então, assim, às vezes é melhor você ser anão do que você ser gigante desse jeito. O diabo às vezes deixa crescer para poder, né, ter mais repercussão. Então nós temos que voltar os nossos olhos para a Bíblia e parar de ficar bancando esses shows, né,
esses ídolos poderosos, né? Os homens poderosos. Aí, né? Em vez de gastar tempo estudando a Bíblia, fazendo o nosso serviço, que é melhor do que ficar aí querendo se aparecer. Vamos orar. Deus, obrigado mais um tempo na Tua presença, na Tua igreja, diante da Tua palavra. Senhor, mantenha a nossa sanidade espiritual, nos conserve diante do Senhor. Nós queremos nos consagrar tudo a Ti, agradecer por essa oportunidade de poder aprendermos um pouco mais. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos em paz. מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר. בנאות אשר יביצני, על מי מלוכות ינעלני. נפשי ישובר, ינחני במעגלי צדק למען שמו.